Entra no ar a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Falhas graves na gestão de materiais escolares em São Paulo. Fiscalização encontra desperdício de dinheiro público e alunos sem acesso a itens básicos. Em Goiás, tribunal aponta descumprimento de acordo e problemas no atendimento à saúde em Goiânia. E ainda, Guia Nacional quer trazer mais transparência e eficiência aos gastos com publicidade no setor público. Tudo isso e muito mais, você confere agora no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunais de Contas do Brasil. Você também nos acompanha na programação da TV Justiça em Brasília, na Masper TV do Rio Grande do Sul e na TV Câmara de Goiânia. Vamos aos destaques de hoje. Uma fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo revelou falhas na gestão de materiais escolares em municípios paulistas. Auditores encontraram itens vencidos, armazenados em condições precárias, demonstrando um verdadeiro desperdício do dinheiro público, enquanto alunos seguem sem receber material e uniforme. Sabe aquelas coisas que chegam de surpresa e mudam tudo? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo viveu um dia assim, neste 23 de março. 379 auditores saíram ao mesmo tempo para 300 cidades do estado, com a missão de ver de perto o que no papel às vezes parece perfeito. Foi uma grande ação, sem aviso prévio, a chamada fiscalização ordenada. Hoje nós estamos fazendo nossa primeira fiscalização ordenada de 2026. Estamos fiscalizando todo o processo de distribuição de uniforme e material escolar, começando da Secretaria da Educação, passando pelo almoxarifado, chegando na escola, vendo se o material escolar e o uniforme estão com quem deve estar, com o aluno. Eu já faço auditoria há bastante tempo. Aqui no tribunal já fizemos mais de 50 ordenadas, mas as imagens que nos chegaram aqui me chocaram. Chocaram muito a questão da armazenagem. Nós vimos estoques de produtos vencidos, nós vimos também televisores armazenados há muito tempo, computadores, toners vencidos, ou seja, um desperdício de dinheiro público. Desta vez, a Corte focou o olhar para as escolas e as secretarias de educação. Nós acompanhamos o caminho do material escolar, desde a compra pela prefeitura até chegar à mochila do aluno, para checar se estavam em boas condições. Mais do que fiscalizar o uso do dinheiro público e apontar os erros, a proposta também foi orientar e apoiar quem precisa. O importante é a gente dizer que a gente verifica o planejamento da Secretaria de Educação, a escolha justificativa para a escolha do material didático e também os processos de compra que eles fazem, né? Então, esse é um ponto importante, porque a gente precisa verificar se existe, inclusive, a aderência com o Programa Nacional de Livros e Materiais Didáticos, né? Essa ordenada ela tem um foco na governança, que é um processo conjunto de toda a prefeitura. E o ponto central que a gente identifica já nesse momento, até antes do fechamento do consolidado, é que as dinâmicas, as ferramentas de controle, gestão dos almoxarifados, tanto na ponta da secretaria quanto nos depósitos, não está bem amarrado. Então, algumas falhas estruturais, falhas sistêmicas de controle, não são falhas pontuais, identificam um problema geral de governança desses materiais, desde a aquisição, como o Dr. Germano falou, até a ponta da entrega na escola. Em alguns almoxarifados, Karin, a gente acabou encontrando falta do AVCB, né, que é o documento do Corpo de Bombeiro, que serve para dizer que o local está em condições de armazenamento, e nós verificamos inclusive materiais acondicionados de forma a impedir acesso a extintor de incêndio, a mangueira do Corpo de Bombeiro, alguns extintores inclusive com prazo de validade vencido. Enquanto isso, nós aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acompanhamos tudo de perto e em tempo real. Imagens e dados chegavam o tempo todo. Então, cada auditor leva um tablet e isso é respondido em tempo real. Aqui no tribunal a gente acompanha por meio de uma central de monitoramento, a gente tem durante o dia todo o suporte para as questões,
e recolhendo também as evidências mais contundentes que eles nos enviam. Então tudo isso é feito em tempo real, ao mesmo momento nas 300 cidades. O resultado? Um retrato real, sem filtros, de como estão os serviços públicos para milhares de pessoas. Nossa missão é ajustar rotas e garantir um serviço que funcione de fato para você. Segundo o tribunal, os gestores serão notificados para a correção das irregularidades. Caso as falhas persistam, elas podem ser utilizadas como fundamento para o parecer pela desaprovação das contas municipais. Em Goiás, uma fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios apontou que a Prefeitura de Goiânia não cumpriu um acordo firmado para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Desde o ano passado, equipes do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás têm percorrido as unidades de saúde de Goiânia para verificar o atendimento à população. O TCM cobra a solução para 25 falhas encontradas durante a fiscalização. 17 pontos estão sendo resolvidos dentro do que foi acordado com a Secretaria de Saúde, mas 8 deles sem solução no prazo estipulado. 68% estão em cumprimento no prazo, mas a gente não pode considerar os 32% de uma forma simples, porque são medidas, são equivalências diferentes, porque as 68% são questões mais estruturantes, de reformas prediais, de questões de ampliação, né, questões estruturais da própria unidade de saúde. Já os outros 32% são questões que afetam a vida da população. Os problemas não resolvidos são déficit de 142 técnicos de enfermagem, 16 farmacêuticos, falta de medicamentos essenciais, como dipirona, ibuprofeno e benzetacil, falta de insumos, como ataduras e papel toalha, ausência de gestores em 6 unidades, desfalque nas equipes de saúde da família e em recepções, falta de segurança nos postos de saúde sem câmeras e guardas civis, falta de alvará de funcionamento dos bombeiros com unidades até mesmo sem extintores. Pode gerar uma internação evitável e pode, a depender de um medicamento de hipertensão ou medicamento mais essencial, mas de um diabetes ausentes, pode impactar a vida do cidadão e até mesmo virar óbito, a depender da situação. Os prazos foram propostos pela Prefeitura de Goiânia e um dos maiores problemas, a falta de medicamento. Em dezembro do ano passado, o tribunal deu mais 10 dias para que tudo fosse resolvido, mas numa fiscalização em fevereiro deste ano, apontou que pouca coisa evoluiu. Sobre a falta de insumos, a Secretaria disse que houve atraso dos fornecedores. Nós temos alguns processos de licitação que nenhuma empresa se interessou. E, além disso, nós temos 38 itens entre insumos e medicamentos que nós já tivemos êxito nas licitações e nós já intimamos as empresas a entregarem esses produtos, esses 38 itens. Caso as empresas não entreguem no tempo legal, no tempo previsto por lei, a Secretaria de Saúde vai, então, dar entrada em todos os processos administrativos cabíveis para que essa questão seja corrigida. Aí, imaginamos um prazo de 60 dias para que a gente possa regularizar essa situação. A Secretaria informou ainda que está providenciando as contratações e que a segurança foi reforçada. Todas as nossas unidades, nós temos o botão do pânico, o chamado botão do pânico. Qualquer servidor da unidade pode acionar este botão em risco, em eminência de algum tipo de violência ou alguma situação. Além disso, mais de 100 das nossas unidades de saúde possuem câmeras de segurança. Vamos agora para o nosso momento educativo. Vamos acompanhar mais um Atricom Explica. Existe erro aceitável na administração pública? Antes de mais nada, é preciso diferenciar as condutas de fraude e de erro. A fraude é um ato intencional, caracterizada pelo dolo, onde o gestor público trabalha para obter vantagem para si ou para terceiros, e é sempre uma situação inaceitável. Já o erro é um ato não intencional, que pode ocorrer por diversos fatores, seja por imprecisão, por imperícia, ou até mesmo pela natureza e complexidade da execução das políticas públicas. Nesse contexto,
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece em seu artigo 22 que na interpretação das normas sobre gestão pública devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, bem como as exigências das políticas públicas sob sua responsabilidade, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Isso não significa tolerar todo tipo de erro, mas reconhecer que a atuação administrativa ocorre em condições que nem sempre são as ideais. Por isso, erros sem má-fé e sem gravidade podem ser tratados como falhas passíveis de correção, desde que não haja dano ao erário e nem prejuízo ao cidadão, e claro, que o interesse público seja sempre respeitado. Agora eu quero saber de você que nos assiste. Você sabe como o dinheiro público sai do papel e chega de fato à vida das pessoas? No Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Contas acompanha de perto a destinação dos recursos para garantir mais eficiência, transparência e resultados para a população. Mais de 39 bilhões em recursos públicos fiscalizados em um único ano. Um número que revela a dimensão do trabalho do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e, principalmente, o impacto direto dessa atuação na vida da população. Os dados fazem parte do relatório de conclusão do Plano Anual de Fiscalização de 2025. Com a atuação em 100% dos municípios, o tribunal esteve presente nos 79 municípios do estado, impactando diretamente a vida de mais de 2,7 milhões de pessoas. Ao todo, foram realizadas 222 fiscalizações, com foco em áreas essenciais como saúde, educação e obras públicas. Quanto mais a gente fiscaliza, mais o cidadão é atendido, mais os serviços são postos à disposição da sociedade de forma melhor, de forma igualitária. A gestão dos recursos públicos, quando eles são fiscalizados, eles conseguem entregar serviços melhores para a população, produtos melhores para a população. Na educação, foram 61 fiscalizações, na saúde, 35 ações de controle e nas obras públicas, 20 acompanhamentos. Além disso, o tribunal ampliou sua atuação em temas estratégicos como primeira infância, combate à violência contra mulheres, segurança pública, transparência e sustentabilidade. E quando o controle é eficiente, o resultado é ainda maior. Para cada R$1 investido, o tribunal acompanhou mais de R$ 4.600 em recursos públicos. Um retorno que fortalece a gestão e evita desperdícios. Por trás de cada valor fiscalizado, existem escolas, hospitais, obras e programas sociais que impactam diretamente na vida das pessoas. Estar presente em todos os municípios nos permite conhecer essa realidade de perto e garantir que os recursos sejam bem aplicados, retornando em benefícios para a nossa população. Mais do que fiscalizar, o tribunal orienta, acompanha e contribui para melhorar a gestão pública, porque cada recurso bem aplicado representa mais qualidade de vida, mais transparência e mais resultados para a sociedade. É fato que a inteligência artificial tornou-se uma importante aliada nas atividades dos tribunais de contas e é bastante discutida entre seus membros. Durante o segundo Encontro Nacional de IA dos Tribunais, o TCE de Minas Gerais trouxe uma importante reflexão sobre essa ferramenta no que diz respeito à justiça social. Os donos da tecnologia, homens brancos, multimilionários, quem desenvolve, quem ganha dinheiro com a tecnologia, comanda. Inteligência artificial não substitui o auditor, mas o auditor que não conhecer inteligência artificial será substituído. Otimização de dados. Rede social. Inovação. É indiscutível que a inteligência artificial está no cotidiano das pessoas. Então é muito importante que haja regulamentação, fundamentalmente voltada à proteção dos direitos humanos. Há uma parcela significativa da população, os mais pobres, que não tem acesso a um letramento digital. Criar tecnologia e inteligência artificial nacional e, principalmente, precisa se voltar para uma sociedade que tem como objetivo
enfrentar discriminação. Ausência de consideração humana, desigualdade, dificuldade de acesso. Um efeito imediato da inteligência artificial certamente é na categoria dos empregos. Uma capacitação para que as pessoas agora possam conhecer toda a parte íntima da inteligência artificial. Inclusão. Desenvolvimento social. É um dever do Estado garantir internet de qualidade para todos, garantir uma capacitação da sociedade para que ela seja incluída no aspecto digital e aí sim ela possa desfrutar dos benefícios da tecnologia. Pertencimento. Agilidade. Praticidade. Efetividade do controle. Eu acho que a primeira coisa que ela pode exercer é nesse papel que o tribunal está inserido, que é nesse papel do controle. Então, a partir do momento que a gente faz um controle com mais eficiência e mais eficácia, a gente consegue fazer a execução melhor de políticas públicas. Ganha o controle externo por quê? Porque ele vai conseguir entregar com maior velocidade, com maior assertividade, com maior transparência e segurança as suas ações. Coibir corrupção, coibir desvio de dinheiro público. E a partir do momento que a gente consegue punir qualquer desvio, esses recursos vão ser usados em educação, em saúde. Facilidade. Informação. Acesso à informação. Sabedoria. Tem a questão da ética. Precisamos ter esse cuidado de que a inteligência artificial vai ajudar muito e ajuda os nossos trabalhos, mas sem prescindir nunca do papel do ser humano, do cidadão. Isso que é o foco principal. Desconhecido. Exclusão. Insegurança. Invasão de privacidade. Fake news. Fake news. Fake news. Manipulação. Recuperação de dados perdidos. Mas eu não tenho dúvida, por outro lado, que a engenhosidade humana que cria tecnologia pode e deve colocá-la a serviço da sociedade, para que a tecnologia se volte à proteção dos direitos fundamentais, se volte às pessoas, principalmente às pessoas mais necessitadas. Ninguém processa melhor os dados que a inteligência artificial. As máquinas nisso são absolutamente insuperáveis. E, da mesma forma, ninguém tem a compreensão da dignidade humana do que o próprio ser humano. Jamais a nossa sabedoria vai ser superada por uma máquina ou um algoritmo. E no Mato Grosso, alunos da nova turma do MBA em Gestão de Cidades tiveram aula especial com o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. A iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Faculdade Autônoma de Direito, trouxe um panorama das principais tendências da administração pública no Brasil. O auditório da Escola Superior de Contas foi muito concorrido. Afinal, não é todo dia que Cuiabá recebe para uma aula magna o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Reconhecido como um dos membros mais proeminentes do órgão de controle federal, sobretudo pela vasta experiência como gestor público e legislador. Antes da palestra, o ministro falou com nossa reportagem e a imprensa local sobre o teor da aula magna e a importância de cursos como o MBA em Gestão de Cidades, oferecido pelo TCE Mato Grosso, reforçando o caráter orientativo dos órgãos de controle externo. A qualificação, de fato, é o grande segredo que temos nos dias de hoje. Eu tenho, como sabe, uma experiência já larga, talvez infelizmente pela idade, né, presidente? Mais de 40 anos de dedicação ao serviço público. E acredito de maneira muito veemente que é exatamente a profissionalização da gestão pública o segredo para o desenvolvimento. E assim desenvolvi durante toda a minha carreira. E agora, no Tribunal de Contas da União, nós temos condições de fazer um trabalho integrado, de muita harmonia, de muita convergência. Para o presidente do TCE Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, contar com a colaboração do ministro Anastasia é uma oportunidade única de aprendizado para os alunos do MBA. Estamos preparando tanto o gestor, vereador, prefeito, secretário, os governos e principalmente as equipes, aqueles que trabalham junto com o prefeito, junto lá com o presidente da Câmara de Vereadores. Porque nós não temos gestores que se elegem todos os anos preparadíssimos em gestão pública. E é por isso que nós estamos nessa marcha, nessa linha, nós queremos continuar preparando todo funcionário público, todo servidor público, todo homem público que preste serviço à população. Responsáveis diretos pelo MBA, o coordenador do curso, conselheiro Alisson Alencar, e o diretor da FADISP, a Faculdade de Direito de São Paulo, Tiago Matsushita, salientaram a satisfação em poder contar com um palestrante do gabarito de Anastasia
para a abertura oficial da segunda turma do curso de MBA em Gestão de Cidades. Nosso desejo é que os gestores acertem sempre. Eles precisam encurtar os caminhos, encontrar as melhores soluções para a administração pública e entregar os resultados melhores para a sociedade. O ministro Anastasia não podia ser melhor pessoa, porque o ministro Anastasia é um professor de direito administrativo, então, portanto, conhece toda a parte teórica, todo o desenvolvimento da doutrina sobre o assunto. O MBA em Gestão de Cidades está na segunda edição, com cerca de 1.400 alunos inscritos, oferecido pelo TCE Mato Grosso para gestores e servidores de todo o estado de forma gratuita na modalidade híbrida, podendo ser acompanhado presencialmente ao vivo pela TV Contas, canal 30.2 e pelo YouTube no canal do TCE Mato Grosso, com os módulos semanais sendo realizados todas as sextas-feiras. O Pacto Cearense pela Primeira Infância completa 1 ano com ações voltadas à garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade. A iniciativa do TCE Ceará já conta com a adesão de mais de 300 órgãos e entidades de todo o estado. O Tribunal de Contas do Ceará celebra 1 ano do programa que busca contribuir para o avanço das políticas públicas ligadas ao desenvolvimento infantil no estado, o Pacto Cearense pela Primeira Infância. O Tribunal de Contas do Ceará, ele realizou uma série de compromissos com todos os municípios cearenses, também com câmaras de vereadores, também órgãos estaduais, todos irmanados com um propósito firme propósito de colocar o Plano Nacional de Primeira Infância em prática. Todos têm compromissos, inclusive o próprio Tribunal de Contas tem compromissos firmados para que isso se torne uma realidade nessa fase que é tão importante para o desenvolvimento do ser humano. A primeira infância é estratégica quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente pensa em uma sociedade justa e próspera. Lançado em 7 de abril de 2025, o pacto visa contribuir para aprimorar a governança, melhorar a gestão dos recursos, além de ampliar e qualificar os serviços das ações destinadas à primeira infância. Ao acessar o site do pacto, é possível acompanhar os compromissos firmados, conferir boas práticas, indicadores e avaliar o progresso das iniciativas. O pacto avançou na implementação de ferramentas de dados e informações, como o Observatório Municipal da Primeira Infância do Ceará. De acordo com a plataforma, os municípios cearenses investiram mais de 4,1 bilhões de reais em ações voltadas à primeira infância em 2024. A partir do momento que o pacto ele mexe com todos os municípios, promove ações, promove formações, e a gente consegue, não só no âmbito intersetorial dentro do município, mas também no âmbito intersetorial dentro do estado, consegue conversar com outros municípios, a gente consegue aprender, evoluir e ver o que está dando certo e onde está dando certo para que a gente consiga implementar. Desde novembro de 2025, as 184 prefeituras já aderiram ao pacto. Os compromissos com o desenvolvimento infantil por meio da iniciativa também já foram firmados por 118 câmaras municipais, 9 órgãos estaduais e federais e 19 entidades apoiadoras, totalizando a adesão de 330 instituições públicas e privadas. A gente chega nessa trajetória de 1 ano do pacto, né? Foi uma trajetória que eu digo de muito envolvimento, muito engajamento entre esses participantes do Pacto Cearense, mas também muito aprendizado aqui por parte do Tribunal de Contas, né? Que a gente fica muito naquela figura, vamos avaliar a política pública, mas hoje a gente participa dessa política pública, né? A adesão ao pacto pode ser feita por meio da assinatura do termo de compromisso, localizado no portal do Pacto Cearense pela Primeira Infância. Após isso, o documento deve ser enviado para o e-mail pacto.primeirainfancia@tce.ce.gov.br. Uma audiência na Câmara dos Deputados debateu o Guia de Boas Práticas para Contratações de Publicidade no Setor Público, lançado pela Atricom em parceria com o Tribunal de Contas da União. O documento traz diretrizes para melhorar a governança, a transparência e a eficiência dos gastos com publicidade institucional. Durante o encontro, especialistas destacaram a importância de planejamento, critérios objetivos e metas mensuráveis nas campanhas, além da publicidade dos dados e resultados. Segundo a Atricom, o guia tem caráter orientador e foi construído de forma colaborativa para apoiar gestores, comunicadores e órgãos de controle diante dos desafios do ambiente digital.
E pela primeira vez, o Tribunal de Contas de São Paulo realizou uma sessão fora da capital. A cidade de Campinas recebeu o colegiado do tribunal em uma iniciativa que busca aproximar a fiscalização dos gestores e da sociedade. Direto do interior paulista, eu quero dividir com vocês um movimento diferente e muito simbólico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Depois de mais de um século de atuação concentrada na capital paulista, o plenário do TCE São Paulo decidiu, pela primeira vez na história, realizar uma sessão no interior. O destino escolhido foi o município de Campinas, um dos principais polos econômicos e administrativos do estado. E mais do que uma agenda institucional, essa iniciativa sinaliza uma mudança de postura, levar o controle externo para mais perto de quem, na prática, sente os efeitos da gestão pública. 101 anos tem o nosso tribunal, é a primeira vez que nós fazemos nossa sessão plenária fora do tribunal. É sempre essa ideia de estar cada vez mais próximo da sociedade, cada vez mais próximo do gestor. A gente quer cada vez mais nos tornar conhecido, incentivar a participação popular, a participação dos vereadores, estarmos todos juntos, contribuir cada vez mais para o aperfeiçoamento da gestão. É uma experiência importante que nós vamos mostrar de maneira didática também como é que funciona, qual é o papel do tribunal, muitos estudantes, vereadores, que aproxima o tribunal da população. Isso que é importante. Quanto mais o tribunal estiver próximo dos seus jurisdicionados, exercendo um papel de orientação, de informação, levando conhecimento, compartilhando essa inteligência acumulada do Tribunal de Contas, a sua jurisprudência, para orientar os municípios, para orientar os secretários municipais. Essa aproximação do tribunal com a Câmara, com a sociedade, com os gestores públicos, ajudam muito para você evitar que você tenha apontamentos ou as contas rejeitadas. Essa sessão demonstra o compromisso do Tribunal de Contas em se aproximar cada vez mais da sociedade para que conheça, o trabalho do controle externo. É uma honra receber essa sessão oficial do Tribunal de Contas do Estado. Mostra o espírito, a vocação do tribunal de descentralizar, de democratizar, de dar transparência ao trabalho que é realizado pelo tribunal. A sessão aconteceu aqui na Câmara Municipal, reunindo conselheiros, autoridades locais e representantes da sociedade. Na pauta, julgamentos que impactam diretamente a administração pública e, por consequência, a vida do cidadão. Hoje, o tribunal reforçou um princípio cada vez mais valorizado, o de que o controle público eficiente é aquele que se aproxima da realidade que precisa transformar. Estar aqui no Parlamento Municipal de uma cidade importante como de Campinas mostra essa seriedade que o Tribunal de Contas dá à Câmara Municipal, aos vereadores, a fiscalizar, sobretudo, os recursos públicos. Nós temos hoje uma sessão histórica, como você bem marcou, pela primeira vez, fora do nosso plenário solene. Estamos aqui em Campinas, essa região talvez das mais importantes do interior do nosso estado, marcando essa posição definitiva de aproximação do tribunal com o seu jurisdicionado. Isso está muito alinhado com esse momento institucional do Tribunal de Contas, de estar mais próximo da sociedade, de estar mais próximo dos municípios, de estar mais próximo do gestor. Então, acho que simboliza essa nova cultura institucional, esse novo momento dos tribunais de contas. Uma oportunidade de quem trabalha na prefeitura, também na Câmara e também os cidadãos aqui de Campinas poderem acompanhar uma sessão presencialmente. O Tribunal de Contas, ele tem também a função pedagógica. Ele tem uma missão de aproximação dos nossos jurisdicionados, de um tratamento colaborativo com os nossos jurisdicionados. Mais do que uma sessão fora da sede, o que se viu aqui em Campinas foi um controle externo mais acessível. A Corte de Contas tem se aproximado de quem vive, de fato, os efeitos da gestão pública. E, claro, com presença, escuta e conexão, o resultado aparece para quem mais importa, o cidadão. E estes foram os destaques de mais uma edição do Jornal Atricom. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau.